Ah, pronto. Eu vou pedir para que vocês coloquem o nome e a matrícula aí no chat, para depois a gente visualizar, né, a quantidade de alunos que participaram de forma síncrona, e para eu ter uma ideia também daqueles que vão depois assistir a aula, que fica sempre gravada. Então, coloquem aí o nome e a matrícula. A temática, né, da nossa aula de hoje, eu postei logo cedo, né, mas a gente vai apresentar aqui agora, eu vou compartilhar a minha tela. Para a gente começar com a agenda da semana, como a gente sempre tem feito. Vou voltar aqui. Já conseguem visualizar? Já estão visualizando? Ivna, dá um alô quando Sim, já? Sim, tá dando para ver. Pronto, então vou começar aqui a aula de hoje com a agenda da semana 4. A temática de hoje, a gente vai retomar um pouquinho essa concepção mais geral das abordagens de ensino, a partir da proposição, né, do artigo Convergência e Integração, né, onde o Sanches e o Beth apresentam uma proposta para o ensino da educação física, para permitir aqui que o pessoal entre. No entanto, hoje, o objetivo, né, de estarmos trabalhando com esse artigo não é no intuito da análise da proposta em si, mas sim para que a gente possa ter uma outra possibilidade de apresentação, né, das abordagens de ensino da educação física. Semana passada nós vimos uma, nessa aula de hoje nós vamos ver essa outra forma de apresentar e de conceber a proposta das abordagens de ensino. Em seguida, a gente vai fazer uma introdução à abordagem desenvolvimentista. Ai, meu Deus, vou ficar só parando a aula para... Ativa também no celular, professora, para a senhora ficar controlando a entrada. Não, é porque fica dando eco aqui no celular. Depois eu vou ver uma forma. A próxima vez, para a Ivna ficar sempre com a apresentação e eu só apresentando daqui. Então, hoje a gente vai também fazer uma introdução à abordagem desenvolvimentista. O objetivo é conhecer e socializar com a proposição teórica das abordagens segundo Sanches Neto e Beth, socializar as principais influências teóricas que fundamentam a abordagem desenvolvimentista, de Tani, Emanuel e Cocobun, compreender os conceitos principais, né, que são propostos pela abordagem desenvolvimentista, para que a gente possa, a partir disso, pensar em como é que a gente elabora uma aula segundo a abordagem desenvolvimentista. Já como proposta de leitura para a semana, que vai se dar após essa aula, para toda essa semana, nós vamos já iniciar as leituras sobre a abordagem da saúde renovada. Estão sendo propostos 3 textos. Esses textos não são textos tão longos, né, mas são textos que vão fundamentar a abordagem da saúde renovada. O primeiro texto é um texto sobre as aulas abertas, ou a abordagem da saúde renovada, que é do livro Portas Abertas para a Educação Física, falando sobre abordagens pedagógicas. Então, é a abordagem da saúde renovada. Próximo texto, aptidão física, saúde na educação física escolar, ampliando o enfoque. Embora seja um texto de 2001, ele é um texto que traz essa perspectiva histórica da abordagem da saúde renovada, desde a sua introdução até a ampliação desse enfoque da aptidão física e da saúde na aula de educação física. E, por último, o texto Bases da Educação para um Estilo de Vida Ativo.
que é do principal livro que referencia a abordagem da saúde renovada, que é do livro do Marcos Narras, Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Eu peguei só um pedacinho desse capítulo, são 6 páginas só, para vocês entenderem como é a proposta para o ensino, séries finais do ensino fundamental e ensino médio. Com a proposição de atividade da semana, nós vamos ter a análise de uma situação do cotidiano. Já foi postado no SIGA 4 situações, vocês podem fazer em dupla ou individual. Se for em dupla ou individual, vocês vão escolher uma das 4 situações e vão responder as questões que estão propostas em cada uma, né, das situações de ensino. Mas lembrando que ou individual ou em dupla, vocês só escolhem uma única situação do cotidiano, certo? E o prazo da entrega é dia 3 de fevereiro. Então, o último dia de postagem é às 23h59 do dia 3 de fevereiro, ou seja, passa a semana que vem, dia 27, depois a próxima semana, a próxima quarta-feira, dia 3. Ok? Então, isso aí já é o que está proposto para a nossa semana, né? E aí eu vou parar aqui a apresentação para tirar alguma dúvida tem alguma dúvida com relação às leituras e à proposição do trabalho, da tarefa? Alguma dúvida? Gostei da imagem aí, Laura, do fundo aí, a parede aí da... Estou no quarto da minha irmã, aí tem muita bagunça aqui atrás, né? Aí tu colocou uma tela, é? Bom, ficou legal, ficou muito legal. Obrigada. Vou aprender depois a cobrir também a minha bagunça aqui. Muito fácil. Antes de entrar, tem as opções lá embaixo. Tem como desfocar e colocar outros fundos. É uma cafeteria, viu? Ah, tá bom. Vou procurar. Próximo eu vou colocar. Já é uma dica aí. Esse resumo está na agenda. A Micaele está perguntando. O resumo já está lá. A agenda da semana já está lá postada. Na aula de hoje, na semana 4. Bem como os textos da abordagem da saúde renovada, também já estão postados na semana 5, que vai do dia 27 ao dia 3. O resumo não tem que enviar para mim. O resumo vocês vão fazer a postagem no ícone das tarefas que já está no SIGA. Tá? No mesmo link aí da aula, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se o meu SIGA está aberto. Não está, mas e vou mostrar para vocês. Acho que aqui tá. Divina, tu vai daqui a pouco apresentar para mim, tá? Problema, já está preparado. Tá preparado. Só mostrar aqui o meu SIGA. Tá bom. Ó, vamos ver aqui. Abordagens. Semana 5, tem um íconezinho aqui, onde tem um caderninho com um lápis. Então, assim, análise de situação do cotidiano de aula. Então, vocês vão postar a atividade no ícone, porque eu não sei, deixa eu ver como é que aparece para vocês. Visualizar como aluno. Vamos lá, pronto. Vocês vão ver. Pronto. Então, vocês vão clicar na do cotidiano e vão enviar as respostas, lembrando que se você escolher a situação 1, 2, 3 ou 4, no cabeçalho do trabalho, onde você vai colocar o seu nome, a análise da situação que vocês escolheram, né? Vocês não deixem de colocar a situação 1, 2, 3 ou 4, porque senão eu não vou ter como identificar, certo? Ok? Então, essa é a tarefa, e os textos também já estão aí, ó, texto 8, texto 9 e texto 10. Eu sugiro que vocês comecem pelo texto introdutório, que é o texto 8. Eu já fiz a postagem dele, não sei se ficou melhor, vou até perguntar para o Lucas, se já conseguiu abrir, Lucas, se ficou melhor, porque
eu vi que eu tenho a opção de fazer página por página. Parece-me que a visualização, se eu fizer o PDF em página por página, é melhor. Mas eu fiz com a página aberta. Qualquer coisa eu posso fazer nova postagem. Você pode me dar um feedback? Você está falando comigo? Só está, professora. Não, o Lucas Lisboa, desculpa. Eu vou só ver aqui, professora, e... Uma olhada, porque eu fiz, depois eu observei, eu fiz com a página aberta. Eu tenho uma opção de fazer página por página, naquele modo que você me ensinou hoje. Aí eu acho que vai ficar com a letra maior e com a visualização melhor. Alguém? Professora, ficou bem melhor em relação ao que estava. Eu estou aqui olhando o texto e ficou bem melhor, realmente, até no caso da impressão. E eu acho que é até melhor assim, porque quando for imprimir, não gasta tanto imprimindo página por página. Desse jeito tá bom, dá para ler e tá bem nítido. Melhor? Tá bem melhor. O outro eu enviei, mas eu não estou com o livro aqui, porque meus livros, a maioria estão no IEFS. Eu só fui ao IEFS essa semana, segunda e terça. Hoje eu não fui. Então, eu postei logo, mas amanhã eu tento pegar o livro da Saúde Renovada e fazer melhor o PDF, tá bom? Mas foi muito a sua dica, viu? Muito obrigada. Foi excelente. É super rápido também, não demora tanto tempo. Então, gente, vamos agora. Ivna, tu pode colocar a apresentação? Pronto, Lindolfo. A única atividade é a leitura do texto, né? E responder às situações do cotidiano. Não é número de página, porque as perguntas são bem simples, né? São perguntas que falam da questão da aula em si que vocês vão ler, é uma situação que é uma página só, um pouquinho. Então, vocês vão ler a situação e vão responder as questões. Então, não tem número de página, não tem nada padronizado. Vocês fazem, fiquem bem à vontade. Eu estou colocando em dupla para que vocês possam dialogar, né? Para que vocês possam conversar um com o outro. Pode ser uma chamada do WhatsApp, pode ser vocês falando no próprio, né, o WhatsApp mesmo escrevendo, aí fica a critério de vocês. A dupla é só um também, não precisa ser dois. É um só para a dupla. Só não pode colocar o nome, tá? Do colega. É importante que vocês façam dialogando sobre o cotidiano, sobre a situação do cotidiano. Mais alguma dúvida? Acho que aqui eu respondi todas. Ele está perguntando se basta um mandar ou tem que ser as duas pessoas, no caso da dupla. Só uma. Pronto, só uma pessoa envia. Lá no SIGA, basta você enviar só uma pessoa, e aí, mas no trabalho em si, é importante que tenha o nome das duas pessoas, tá bom? Mas só um dos dois que vai enviar. Foi a Micaela, né, que perguntou. A Micaela perguntou se tem que enviar para mim. O resumo está na agenda. Eu ainda não vi os mapas, eu só vou corrigir o trabalho para entregar a primeira nota de vocês na aula do dia 3 de fevereiro. Então, na aula do dia 3, quando vocês entregam esse trabalho, eu lanço a primeira nota desse período, tá? Que foi do mês de janeiro, um pedacinho aí de dezembro e todo de janeiro. E aí vocês vão ter a primeira avaliação. E aí, a nossa primeira avaliação teórica, que vai ser nesse momento síncrono mesmo, nós vamos fazer no dia, nem ia adiantar muito não, mas eu vou adiantar logo aqui. Depois do carnaval, dia 24 de fevereiro. Tá? Ok? Pronto, vocês estão vendo aí a apresentação que a Ivna está colocando, né? Professora? Pode falar. Iago, é? Pronto, Isso. Iago, pronto. Em relação ao carnaval, de acordo com o decreto do governador de poder não haver o feriado, nós teremos ou não? Não vamos ter aula. A universidade vai decretar o feriado, então já está no calendário universitário, e aí nós não vamos ter aula na quarta-feira, tá? Certo, obrigado. Mas assim, né? Nós não vamos ter aula síncrona, tá? Nós não vamos ter aula síncrona, mas vocês vão ter uma leitura, tarefa do mesmo jeito, tá bom? Nós não vamos ter encontro como agora, encontro síncrono, mas a gente vai ter atividade, tá? Tá ok, professor. Até porque, como a nossa aula é na quarta,
poderíamos voltar, né, ponto facultativo, a quarta-feira à tarde, tá certo? Mas a gente não vai voltar. Bom, na verdade, a prova vai ser, não é uma prova, vai ser bem uma atividade que nós vamos fazer de forma síncrona. Vai ser um formulário, eu vou postando umas perguntas e vocês vão respondendo. Com consulta ou sem consulta, vai ficar a critério de vocês, tá bom? Não vai ser uma prova, não, vai ser uma sistemática de avaliação, onde eu vou enviar um formulário e vocês vão respondendo, e aí a gente logo depois já vai também dialogando sobre essas questões. É mais uma avaliação processual, para a gente ver se o grupo está tendo compreensão do que a gente está estudando, certo? Mas para complementar. Como esse texto já está há um tempinho, né, que vocês leram, eu vou retomar brevemente só as questões que envolvem, fazendo uma comparação com o que a gente viu das diferentes perspectivas da semana passada, né, que foram aí apresentadas naquele livro Didática da Educação Física, do Luiz Antônio Silva Campos, que inclusive eu deixei os resumos para vocês. Então, Sanches e Beth, eles apresentam uma proposta diferenciada de apresentar as diferentes proposições teórico-metodológicas, que são as abordagens de ensino da educação física. Pode passar, Ivne. Então, essa proposta, ela está tanto nesse texto, como em outros livros também, tá? Tem um livro que, inclusive, a gente vai ler um capítulo dele, que é exatamente esse aqui, não sei se vai... Pronto, vocês estão vendo, que é esse livro aqui, né, que vai tratar da perspectiva de sistematização de blocos de conteúdos temáticos. Mais na frente eu vou trabalhar um texto daqui, que é exatamente sobre a saúde, quando a gente falar da saúde renovada. Aí a autora, acho que é a Tieme, apresenta uma proposta para o ensino da saúde nas aulas de educação física. A partir dessa perspectiva de convergência e integração, que é os blocos de conteúdos temáticos, que, na verdade, a gente só vai ver essa proposta lá na frente. Pode passar aí. Então, hoje, né, esse aqui é o objetivo do texto, né, que vocês leram, que foi, na verdade, apresentar uma proposta para fundamentar, né, a intervenção da educação física de 5º ao 8º ano. Pode passar. E aí, o que é importante hoje para a gente? Nós vamos estudar como é que os autores apresentaram uma sistematização das diferentes perspectivas teórico-metodológicas da educação física. Que eles fizeram 2 grandes momentos. Foi apresentar as grandes áreas de estudos científicos relacionados à educação física, onde eles estudaram aí 5 grandes áreas, que são os estudos cinesiológicos, a ciência da motricidade humana, as ciências do esporte, a cultura corporal de movimento e a aptidão física relacionada à saúde. Nós poderíamos também denominar essas grandes áreas de estudos científicos dos objetos de estudos da educação física. Mas esse não é o intuito aqui. Embora alguns autores estudam essas áreas de estudos científicos, tentando denominar cada uma dessas grandes áreas como objetos de estudos da educação física, né? Então, a parte pedagógica da educação física teria, por exemplo, a cultura corporal de movimento como objeto de estudo. Só para dar um exemplo. Pode passar, Ivan. E dentro dessas grandes áreas científicas da educação física, estão inseridas as abordagens de ensino da educação física. Ou seja, eles dividem aí a abordagem humanista, desenvolvimentista, que é a que a gente vai tentar dar um foco maior hoje, a abordagem progressiva com uma perspectiva mais crítica da educação física, a abordagem construtivista, que a gente, inclusive, também apresentou todo esse quadro na semana passada, a abordagem construtivista do João Batista Freire, a abordagem sistêmica do Mauro Betti, a abordagem crítico-superadora do coletivo de autores, a abordagem crítico-emancipatória do Elinor Kunz, e por aí vai, né? A abordagem dos estudos da saúde, que aí nós vamos ter alguns autores, ou da saúde renovada, que é o que a gente vai ver na aula que vem, e a abordagem dos estudos cinesiológicos. Pode passar, Ivan.
Ah, não, Ivna, volta aí. Pode voltar. Eleni. Oi. Se você quiser falar algo sobre alguma dessas... Eu sei, eu posso clicar, mas não, hoje a gente não vai precisar. Por quê? Porque hoje a gente vai focar na abordagem desenvolvimentista, que é a primeira que a gente vai falar hoje. Nós não vamos ter tempo, durante toda a disciplina, de falar de todas as proposições e todas as abordagens, né? Nós vamos falar principalmente daquelas que estão mais em evidência, que tem uma publicação, né, referenciada, relacionada de modo mais específico à educação física escolar, porque, por exemplo, a abordagem dos estudos cinesiológicos, nós não temos tantos estudos relacionados à educação física escolar propriamente dita. Nós não temos tanto material publicado que venha subsidiar as aulas de educação física, ao passo que a gente tem com a abordagem desenvolvimentista, construtivista, a crítica emancipatória, a saúde renovada, a crítica superadora, entendeu, Ivna? É mais aqui no sentido para que vocês entendam, para que todos nós, né, possamos entender que existem várias formas da gente pensar as abordagens de ensino de acordo com a disposição que elas se apresentam na literatura, tá? E como mais à frente nós vamos estudar especificamente essa proposta de blocos de conteúdos temáticos proposto por Sanches e Beth, aqui é mais para a gente visualizar como é que esses autores dividiram. Para aí a apresentação, Ivna, para eu colocar o que eu apresentei na aula passada. Na aula 4. Vou deixar aberto aqui. Opa. Pronto. Só um minutinho, tá? Vou só achar aqui. Um minuto, tá aqui. Pronto. Na aula passada, vou apresentar a janela, pronto. Só para a gente relembrar que na aula passada, assim como o Sanches, na aula passada nós tivemos a proposição do Giraldelli Júnior, que pensou inicialmente as perspectivas a partir das tendências higienista, militarista, pedagogicista, tecnicista. O Castellani Filho, que pensou a partir da perspectiva da biologização, da psicopedagogização e de uma perspectiva histórico-política, e assim vai. Então, é mais para que vocês entendam que, além dessas classificações que nós vimos na semana passada, com abordagens propositivas, não propositivas, né, com as diferentes classificações que foram propostas, de sistematizadas e não sistematizadas, a partir dessas grandes formas de classificação, para a gente compreender que não existe uma única, mas que essas abordagens, elas coincidem, né, nas suas terminologias, né, abordagem aí desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora, saúde renovada, sistêmica, psicodiversidade, como a gente viu aí, por exemplo, nessa própria classificação proposta por Darido, que já difere da proposta por Sanches e Beth. Por quê? Porque eles conseguem ampliar vindo a partir de grandes áreas da educação física até chegar nas abordagens. Essa foi uma das grandes contribuições que esse estudo ele trouxe. Ele reconhece as abordagens de ensino, mas ele avança porque ele explica, ele traz de uma forma explicativa de onde ele vai tirar cada uma dessas perspectivas. Okay? É mais nesse sentido. Mais à frente, a Ivna fez essa apresentação que está aí, que ela mostrou anteriormente para vocês, e num outro momento a gente vai voltar a falar especificamente da proposição dos blocos de conteúdos temáticos, tá? Mas na aula de hoje, o intuito era esse, da gente retomar esse artigo que vocês leram, para que compreendam uma leitura atualizada e uma leitura que traz uma ampliação
de uma concepção inicial que foi proposta lá atrás pela professora Soraya Darido, quando ela foi uma das primeiras autoras que veio a propor, né, uma forma sistematizada de estudar as abordagens de ensino, e aí hoje a gente tem essa outra proposição. E aí eu pergunto se vocês têm alguma dúvida em relação a esses quadros que apresentamos, se vocês conseguiram ler, se vocês conseguiram compreender as diferenças. Podem ou escrever ou perguntar. Podem ligar o microfone e perguntar, gente. Professora, sendo sincero, eu comecei as leituras, certo? Certo. Não concluí, porém, com as explicações da senhora aqui, eu já irei retomar a leitura para fazer uma recapitulação e terminarei também já com a mente mais aberta, né, com essa explicação que foi dada. Uhum. Tiago. Já dado. Certo. O principal agora, nesse primeiro momento, não é que vocês aprofundem em todas essas perspectivas. O importante é que vocês reconheçam que existem formas diferentes de apresentar essas perspectivas teórico-metodológicas na área da educação física. Umas que apresentam como propostas sistematizadas e não sistematizadas, outros autores que simplesmente apresentam o quadro das abordagens a partir de uma relação com as teorias da educação, ou ainda a partir de uma perspectiva histórica de como essas perspectivas elas foram aparecendo a partir do movimento renovador de 1996, mais ou menos, 92, 96, e essa proposta atual, onde ela tenta fazer um resgate, né, tanto metodológico da literatura, do que já tinha exposto, como faz uma relação com as diferentes áreas científicas da educação física, né, que foram essas áreas que a gente colocou, a motricidade humana, a cultura corporal de movimento, os estudos cinesiológicos. Então, esse último artigo, por que eu trouxe ele? Exatamente para que vocês compreendam uma outra forma de apresentação dessas abordagens teórico-metodológicas, mas vocês não vão precisar, na formação inicial, aprofundar cada uma delas. Nem daria tempo para isso, mas numa especialização no futuro, quando vocês forem fazer, e se forem fazer na área da educação física, geralmente essa é uma temática que ela é aprofundada na especialização. Vocês vão estudar cada uma dessas teorias, vão entender de onde vêm essas teorias, mas na formação inicial o intuito é conhecer, não é aprofundar, tá? E aí a gente vai tentar conhecer um pouco mais a fundo as abordagens mais conhecidas e mais referenciadas da área, e aquelas que, de certo modo, já apresentam livros que foram escritos com o intuito de publicizar, né, essa abordagem, com o intuito de fazer com que os professores implementassem a sua prática pedagógica a partir dessas abordagens, né, que são as que a gente vai estudar inicialmente, como hoje, a abordagem desenvolvimentista. Mas, assim, eu acho que o caminho é esse, é tentar ler. Se tiver dificuldade, aponta qual é a dificuldade, que aí a gente retoma aqui. Embora a disciplina ela vai tendo esse progresso, nada impede que a gente vá fazendo alguns recursos também para entender, tá? Alguém mais? Anne. Não é. O Lindolfo está perguntando, professora, a disciplina vai se basear nesse texto? Não, a ideia não é essa. A disciplina vai se basear nos textos bases dos autores das abordagens. O que eu apresentei é uma forma sistematizada de compreender como essas abordagens elas aparecem no âmbito da educação física, que para esses dois autores, Beth e Sanches, aparece a partir dos estudos científicos da educação física. Já para Soraya Darido, ela aparece a partir de uma relação com as teorias da educação,
Já para o Castellani Filho, aparece a partir de uma perspectiva histórica da área, né? Acho que era a Rayane. Pronto, eu achei interessante que logo no início o Sócrates, ele já coloca, né? E para fazer essa escolha, né, de quais abordagens ele iria tratar ali no estudo, ele disse que não seria qualquer uma, né, também. Iria ser, tipo, qualquer abordagem que tenha sido proposta aí na história eu vou colocar. Não foi assim. E também que cada uma, né, cada proposta que foi colocada, eu achei muito legal que elas eram muito bem, meu Deus, embasadas. Caracterizadas. Elas tinham um objetivo próprio, né? Elas davam ali a sistematização de como era para fazer, de que forma e tal. Davam a sua importância, né? De acordo com o objetivo que ela própria. Meu Deus, como é que é essa palavra? Propunha? Da forma como elas estão propostas na literatura. Isso. Então, assim, achei bem legal que é como se nenhuma anulasse a outra, né? Que de fato elas se complementem, né? Essa é a proposta, que elas de fato se complementem e que a gente possa ter liberdade de escolha, né? Porque cada uma coloca muito bem, né? Os seus objetivos, as suas justificativas, por que ela é importante, né? Por que ela traz aquilo. Então, eu achei bem legal essa parte. Ok. Muito bom, Rayane. Obrigada. Mais alguém? Eu gostaria de só complementar o que a Rayane falou, que realmente esse texto do professor Santos e do Beth, que inclusive eu já tinha lido, né? A gente já teve a oportunidade de ler em outras disciplinas também, que ele utiliza, né? Ele explica por que ele escolheu tais proposições no artigo dele, né? Que ele, se eu não me engano, ele usa dos critérios é a ordem cronológica, né? A forma como elas vão estar sendo apresentadas de acordo com a forma cronológica delas, a ordem cronológica. Porque, inclusive, tinha sido uma discussão minha e do Brito no dia que eu estava fazendo com o André o nosso mapa conceitual, né? Porque, por exemplo, a gente via, eu vi em outras na disciplina didática, por exemplo, outras proposições, não muitas, né? A maioria também converge com as que a gente está vendo aqui, mas uma ou outra diferente, né? Sim. E aí eu discutindo com o Brito, porque eu estou confuso, porque tal hora aparece uma proposição aqui que a Eleni não mostrou, mas que já tem, a gente já viu na outra disciplina, né? E aí a gente acabou discutindo, e agora você falando, antes mesmo de eu perguntar, já deu para esclarecer, que realmente é em virtude disso, né? De a forma como é referenciada, mais publicações, enfim, né? Mais utilizados. Exatamente. E também porque nem daria tempo de aprofundar todas, né? Então, tem cada autor, tudo, acho que o Lucas colocou aí, né? Tudo depende dos critérios do autor para definir o que é uma proposição. Exatamente. E aí pensar nisso como uma perspectiva metodológica mesmo. Quando a gente faz um trabalho, a gente tem que dizer qual o caminho que a gente quer seguir para apresentar tal coisa. Então, é da mesma forma. Né? Eu tenho que explicar qual foi o caminho que eu escolhi para ir para o lado A ou para o lado B. Né? Então, é muito nesse sentido. E aí, pensando nisso, hoje a gente vai partir, né? Qual vai ser o critério aqui de escolha na nossa disciplina, né? Das apresentações. Eu escolhi apresentar, como eu falei agora, aquelas que possuem uma maior sistematização na literatura, que tenha um livro específico que vai tratar dessa abordagem, que ela tenha essa proposição, né, descrita pelos seus autores, e que seja, de certo modo, difundida. Então, se a gente for analisar aí, se a gente for pegar de 5 artigos que vocês pegarem sobre as abordagens, e aí, geralmente, eu uso alguns autores como a Darido, como o Flink, tem outro que é o Chigunov, né, o próprio Campos. Então, se você pegar aí alguns desses autores, e aí artigos também que vocês pegarem na internet, vocês vão ver que, em geral, vão aparecer sempre abordagem desenvolvimentista,
construtivista. A psicomotricidade vai aparecer em umas e outras não. Saúde renovada, as abordagens críticas, as 3 principais que aparecem. Crítico-superadora, crítico-emancipatória e as aulas abertas, e, mais recentemente, a abordagem da pedagogia da cultura corporal ou a multicultural crítica do Marcos Garcia Ney, que é mais ou menos o viés que a gente vai levar também na nossa disciplina, né? Eu vou apresentar aquelas que também, a partir de pesquisa com os professores, foram as mais referenciadas também por eles, né? Foram as que eles mais conhecem, ou muitas vezes nem conhecem, mas já ouviu falar, né? Se você perguntar, em geral, eles não têm tanto conhecimento das abordagens. O professor que está no dia a dia da escola, embora ele saiba descrever como ele desenvolve a prática docente dele, muitas vezes ele não sabe definir qual abordagem ele está mais associado ou não, né? No caso de vocês, futuros professores, vocês já vão ter essa possibilidade de fazer isso, ou de fazer uma escolha, ou algumas escolhas para determinados contextos no qual vocês vão estar. E aí eu vou colocar aqui a apresentação que já está também no SIG. Nós não vamos ver toda essa abordagem da desenvolvimentista, a gente vai começar hoje, mas talvez não dê tempo de finalizar, porque é bem extensa também. Deixa eu só ver aqui, tá aqui, desenvolvimentista. Deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela. Alguém conseguiu ler o texto da abordagem desenvolvimentista? Podem falando aí. André disse que leu, Lucas, Brito, André leu a metade, já é muita coisa, deu mais da metade, Rayane também leu. Ei, professora, a senhora não vai abordar o texto 6 e 7 não, hoje? O texto 6 e 7, deixa eu ver. É o do desenvolvimento motor. É esse agora. Pronto, agora, vamos começar agora. Show de bola, pensei que tinha lido o texto errado. Não, estou compartilhando. Oxi. É agora, Pacelli, né? Lá, pronto. É exatamente a abordagem desenvolvimentista que a gente vai estudar hoje, tentando compreender um pouco seus conceitos, fundamentos, a metodologia e as perspectivas de ensino. Na próxima aula, se não der tempo a gente concluir, a gente continua, e eu vou apresentar uma aula numa concepção desenvolvimentista. Embora eu tenha certeza que vocês já viram, aqueles que fizeram desenvolvimento e aprendizagem motora. E qual é a outra disciplina? É desenvolvimento e aprendizagem, aprendizagem motora, né? E desenvolvimento motor, né? São duas diferentes, é isso? Se eu não me engano. Isso. Pronto. Quem fez essas duas disciplinas, e com certeza vocês vão ter condições de fazer uma aula utilizando os princípios da abordagem desenvolvimentista. Aqui, o objetivo da aula é conhecer as principais influências teóricas que fundamentam a abordagem desenvolvimentista, compreender os conceitos principais de desenvolvimento, de ampulheta do desenvolvimento do Galarrou, né, de aprendizagem motora, que são conceitos principais da abordagem desenvolvimentista. Eu acho que o próprio nome já diz, desenvolvimentista, ou seja, ela vai estar atrelada aos processos de desenvolvimento, crescimento e aprendizagem motora, durante todo o período de vida escolar do aluno, que vai desde o ensino fundamental, por volta dos 4, 5 anos na escola, até por volta dos 14, 15 anos, isso numa idade regular, tá? Que aí já pode ser considerado uma própria crítica dessa abordagem, que ela considera aí a idade, né, tanto biológica como a idade maturacional. Embora, na escola, é difícil a gente fazer essa separação entre a idade biológica e a idade maturacional, que são perspectivas e conceitos diferentes.
E, por último, compreender como se elabora uma aula, segundo a abordagem desenvolvimentista. E são as duas obras, uma obra mais antiga, que foi a que fundamentou a abordagem desenvolvimentista, que é o livro Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista. Ele é um livro, acho que é de 1992, se eu não me engano, que é do Gottani, Manuel Cocobum e Proença, né? Então, são os autores principais. E aí, a gente tem uma grande influência dessa obra com dois autores também, que são autores estrangeiros, mas que tiveram a oportunidade de estar como professor visitante também no Brasil, que é o David Gallagher e o Francis Donnelly, que é o livro Educação Física Desenvolvimentista para Todas as Crianças. Então, esse livro, ele traz uma abordagem de como a perspectiva desenvolvimentista ela é utilizada na escola, dentro de um currículo que ele vai chamar de currículo desenvolvimentista. Então, esse livro é bem conhecido também, né, na área da educação física. E vocês também devem ter estudado com o livro do Gallagher, que é Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Acho que também teve... Que, inclusive, o próprio Gottani, nesse livro, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista, ele apresenta exatamente praticamente as mesmas imagens e as mesmas... as habilidades motoras básicas propostas nesse livro do Gallagher. Então, aspecto motor é o principal fator que está associado com a abordagem desenvolvimentista. A educação física na escola teria como objetivo principal promover o pleno desenvolvimento do aspecto motor para a aquisição das habilidades e da aprendizagem motora, das habilidades motoras e do comportamento motor, via padrões de movimento, né? Tendo aí o movimento como meio e fim da educação física. Quando a gente fala padrões de movimento, é porque compete ao professor o conhecimento de como é que se processa o desenvolvimento motor nas diferentes faixas etárias. Então, existe uma caracterização que é proposta pelos autores para que o professor ele possa identificar, a partir do padrão de movimento que o aluno apresenta, onde é que esse aluno está com relação à aquisição de habilidades motoras, certo? Até aqui tudo bem? Então, qual é o objetivo? Essa abordagem, ela constitui-se em uma tentativa de caracterizar a progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social da criança, né, e do jovem, na aprendizagem motora. E aí, a partir dessa progressão normal de como se processa, né, desde as habilidades motoras básicas até as habilidades motoras específicas, eles vão caracterizar todo esse processo e, a partir daí, sugerir aspectos relevantes para o desenho curricular. Ou seja, o que é que o aluno, no primeiro ano, deve realizar e deve desenvolver nas aulas de educação física, para que ele tenha o pleno desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social. Então, esse é o objetivo. O professor promover, de certo modo, atividades, brincadeiras, jogos, esportes, que venham a desenvolver essas diferentes habilidades ao longo de todo o período escolar. Então, o jogo, o esporte, a dança, a ginástica, as lutas, que hoje são reconhecidos como conteúdos da educação física, eles são desenvolvidos, mas não com o intuito de, por exemplo, trabalhar o esporte, mas com o intuito de trabalhar as habilidades motoras básicas daquela modalidade específica. Identifica-se aí com a aprendizagem motora, com os padrões de movimento e as habilidades motoras básicas. O objetivo
principal da educação física é o desenvolvimento das habilidades motoras do aluno. Esse é o objetivo principal da educação física como área pedagógica de conhecimento na escola. Os autores da proposta, né, eles investigam a sequência normal do desenvolvimento, e aí volta-se mais uma vez. Mas e aí o aluno com deficiência, como é que ele é incluído na aula, uma vez que o seu processo de desenvolvimento, ele não se dá da mesma forma que os demais alunos, né? Isso a gente está falando do aspecto motor, tá? E aí isso é uma das críticas que a gente questiona em relação a essa abordagem, né? Por quê? Porque existem respectivos estágios e características para esses estágios. Como vocês viram, a criança com 5, acho que alguém fez alguma pergunta. Ivna, se tiver pergunta aí no chat, coloca para mim, tá? Ok? Tá ouvindo, Ivna? Tô ouvindo, sim. Tá. E aí o objetivo é exatamente caracterizar esses estágios, para que a partir desses estágios as aulas possam ser desenvolvidas com o objetivo de levar o aluno a aprender o salto, a corrida, o lançamento, o arremesso, né? Desde uma habilidade básica até uma habilidade motora especializada, até chegar aí nos esportes, por exemplo. E aí, aqui é uma imagem que mostra um pouco... O André levantou a mão, se o André quiser falar. Ainda sobre o que você falou em relação às pessoas com deficiência, mas também pode ter o caso de alunos, crianças, que não consigam realizar tal atividade ou tal movimento, e aí eu queria saber como que seria a visão de um profissional que trabalha com essa abordagem, no sentido de ele estar numa sala, onde a maioria dos alunos consegue realizar a atividade que ele propõe, mas tem um ou dois que não propõe, e qual seria o posicionamento dele diante dessa situação, entendeu? Assim, a abordagem, ela não especifica todos esses nossos questionamentos, né? Ela nem dá conta, assim, mas teve um dos cursos que eu fiz com o Gotani há bastante tempo. O que é que a gente faz? Esse aluno, ele vai, enquanto eu posso ter numa turma lá, 40 alunos que estão conseguindo realizar o passe corretamente, por exemplo, passe na altura do peito, fazendo toda a extensão do braço para arremessar a bola, o outro faz o recuo, fazendo o movimento de braços e pernas, levando a bola com o corpo todo, e já tem aquele aluno que ele fica parado, que ele não consegue fazer o movimento de pernas e braços sincronizados para fazer esse passe. Então, qual é o indicativo? É que esse aluno, você pode ficar com ele um pouco mais separado, fazer uma atividade específica, enquanto os outros vão estar progredindo com relação à aprendizagem daquele movimento. Só que isso, na prática, é quase inviável, se a gente for pensar que as nossas turmas têm, em média, vamos colocar 30 alunos, né? Como é que eu vou dar conta de crianças aí, vamos colocar aí 10 anos, como é que eu vou ter o controle dessa turma, em que eu vou ter parte da turma fazendo uma atividade e a outra parte da turma fazendo uma outra específica, porque eles ainda não estão conseguindo acompanhar esse movimento. Então, isso é exatamente uma outra dificuldade que a gente tem com relação a essa abordagem desenvolvimentista. Ela é muito idealizada para um contexto não ideal, né? Então, a gente não pode prever uma abordagem na qual eu tenha que colocar em caixinhas ou em compartimentos aqueles alunos que conseguem e os que não conseguem. Eu não tenho como, dentro do currículo escolar, por exemplo, não permitir que esse aluno avance para, por exemplo, o segundo ou o terceiro ano, porque na educação física ele não fez, né, ele não conseguiu executar todos esses movimentos que ele deveria para avançar para o estágio seguinte, entendeu? Que tem o estágio elementar, né, o estágio maduro e o estágio o elementar. Alguém me ajuda aí? São 3 estágios, né? Especializado. Pronto. O rudimentar. Pronto, o rudimentar, o elementar e o especializado.
E o fundamental, tem o fundamental. Pronto, e o fundamental. Eu não posso fazer com que eu tenha uma turma, primeiro, nem todos vão estar no mesmo estágio, isso é óbvio, né? E aí, como eu vou fazer atividades diferenciadas para esses 3 estágios numa mesma aula, entende? Mas o objetivo é fazer com que a repetição, é fazer com que o aluno, ele treine, não é treinar, porque eu acho que o nome não é nem treino, a abordagem desenvolvimentista não utiliza o termo, né, não utiliza o termo treino, ela utiliza o termo, né, execução, repetição, né, da habilidade, até que ele consiga incorporar esse movimento como um movimento aprendido, né? Então, André, é muito mais nesse sentido, né, cabe ao professor encontrar estratégias dentro da aula para que ele não deixe que os alunos que já estão com desenvolvimento avançado regridam, porque fica muito chato, vai ficar muito repetitivo, mas, por outro lado, eu também não posso simplesmente fechar os olhos e deixar esse menino fazendo de qualquer jeito. Então, separa um pouquinho, faz uma atividade para que ele vá repetindo um pouco mais até que ele consiga internalizar melhor o movimento para avançar, certo? Mas não tem uma receita de resposta para essa questão. Então, aqui, esse quadro, ele... Oi. Tem 2 outras pessoas também que levantaram a mão, se elas quiserem falar, tá? Pode perguntar. Ai, Lucas. Não, já respondeu a minha dúvida, já. Ui, tem que até baixar a mão. Eleni, nos 2 textos, eles concordam bastante, mas na parte da avaliação, eles falam de forma diferente. Um fala que o padrão de avaliação é o desenvolvimento do aluno, né? O padrão de referência é ele, e o outro fala que o padrão de referência é a taxonomia. Aí eu fiquei na dúvida. Pronto. É porque isso é só uma questão mesmo de avanços em relação à proposta. No primeiro momento, logo quando a proposta ela foi desenvolvida, a avaliação ela se dava a partir da taxonomia, tá? Então, o professor ele tinha que avaliar o aluno a partir daquela tabela que tem lá. Mais na frente aqui nos slides, você vai ver essa tabela. Com o passar do tempo, hoje, e aí havendo as adaptações, como a gente disse, eu não tenho como ter numa turma todos os alunos, embora eles tenham a mesma faixa etária, mas a aquisição dos padrões de movimento, eles são completamente diferentes, porque hoje a gente já viu que o ambiente, ele tem uma interferência muito grande sobre os processos de aprendizagem. Então, vamos fazer uma comparação. Eu tenho na escola crianças que têm 10 anos, mas eu tenho crianças de 10 anos que moram em apartamento e que não têm tanto acesso, né, a locais para a prática, que não tem tanta experimentação em casa, porque o espaço é pequeno. E eu tenho crianças de 10 anos que também estão na mesma turma na escola, que sempre tem um espaço amplo para brincar. Por exemplo, um menino que mora num bairro em que permite brincar na rua, jogar, correr, saltar, subir naqueles parquinhos. Então, embora eles tenham a mesma faixa etária, as experiências, né, e a aquisição dos padrões de movimento, ele ocorre de modo diferente, porque as experimentações anteriores também elas foram diferentes. Então, como é que eu vou avaliar igual crianças que chegam diferentes na aula? Então, com o passar do tempo, e também os próprios professores, eles foram tendo esse senso crítico, eles começaram a perceber que eu não poderia avaliar somente a partir de uma tabela, mas eu teria que verificar como é que esse aluno chega na aula. É a mesma coisa do que a gente faz quando a gente faz uma anamnese, antes da gente começar um treinamento, né, no personal, por exemplo. Primeiro ele vai saber das tuas experiências, de como é que você já vem. Então, o professor na escola, ele teria esse papel também, de conhecer o aluno, de fazer esse momento de uma sondagem inicial, de uma anamnese inicial, para tentar identificar onde é que cada aluno se encontra com relação à aquisição das habilidades. E onde é que vocês aprenderam isso? Na disciplina de desenvolvimento motor e aprendizagem motora, não é? Ou não? Vocês não aprendem a fazer esse diagnóstico na turma? Inclusive, vocês fazem teste com as crianças, não é assim? Ou não? Não fazem mais? Sim, eu acho. Sim ou não? Acho que sim. Agora. Na minha turma, professora, nós fizemos... A professora era a Tássia,
Não está sendo, não. Marcela. A professora Marcela, Ah. ela pediu para que fizéssemos uma espécie de treinamento em dupla. Sim. Em determinado espaço de tempo e filmássemos cada um dos treinos. Exatamente. Então, e aí, nesse momento, você não está fazendo uma análise do desenvolvimento da criança? Você não está tentando identificar qual é o estágio no qual ela se encontra com relação a uma determinada habilidade? Locomotora, manipulativa? Não? Não, gente? Sim, a Marcela, na época que a gente fez as disciplinas, aí ela sempre se buscava e se preocupava muito com o fato, assim, da gente preparar, né, ela sempre propunha isso, da gente se preparar no sentido de pensar em aulas, pensar em uma atividade, desenvolver uma atividade que seja capaz, por exemplo, de a gente trabalhar com nossos alunos, o rebater, ou saltar, né? Então ela sempre procurava isso, ela não era uma forma isolada, ela queria que a gente utilizasse de recursos, né, didáticos, para poder a gente, né, desenvolver uma estratégia seja um circuito, algo do tipo, para trabalhar, né? Eu me recordo, se eu estiver enganado, que ela também ela explicou a respeito disso que você também está falando agora, Leni, que essa coisa de não tem como a gente, por exemplo, né, tá o tempo todo, não tem como trabalhar as questões e querer que os alunos vão avançando de forma igual, sendo que eles chegam nas escolas, né, com experiências diferentes, e aí tem aquela coisa, né, de considerar os saberes e como eles aprendem. Cada um tem o seu tempo próprio, o seu lugar próprio de aprendizado, né? Então, quando você falou da questão de crianças que moram, né, em um lugar onde é possível brincar, e outros que vivem dentro de prédios, né, condomínios fechados. Um bom exemplo disso são crianças que moram no interior, no sertão, onde, por exemplo, não é tão perigoso, né, não representa um perigo, que vivem na rua, assim, durante o dia todo, brincando nos terreiros. Quando você pega uma criança dessa e compara com alguém que é privado de estar realizando determinados movimentos que vão possibilitar mais na frente uma habilidade motora, você acaba, dentro de uma sala de aula, é muito difícil você avaliar isso, né? Ainda mais que a gente não vai ter só uma sala de aula, a gente vai ter várias. Então, como é que você vai estar controlando em toda a aula, 40 alunos numa turma, 40 alunos na outra? Essa inclusive, já é uma das limitações da proposição, né? Quer dizer, da abordagem. Exatamente. Exatamente, Adriana. Você tocou exatamente nesse ponto, de que assim, eu acho que essa estratégia de fazer atividades nas quais você perceba que grande parte da turma consegue fazer, não exclui que você não esteja trabalhando com o desenvolvimento motor. No entanto, você não está trabalhando com o mesmo intuito que a abordagem desenvolvimentista ela apresenta. E eu creio, assim, que na época, não sei, porque eu nunca tive a possibilidade de perguntar ao próprio autor, mas eu vejo, assim, que a abordagem desenvolvimentista, naquele momento, naquele contexto, ela veio mais para fundamentar algo que se fazia na educação física, mas que se fazia de qualquer jeito. Então, era para dar esse respaldo, né, teórico para a área. Né? Então, eu vejo que muito mais nesse sentido. E não propriamente para a gente pegar e aplicar tal como a abordagem ela se encontra. Né? E aqui, esse quadro, ele mostra um pouco de quais os objetivos e as metas para se alcançar a longo prazo. O objetivo principal da educação física é aprender a mover-se e aprender através do movimento. A longo prazo, adquirir as habilidades motoras básicas, melhoria da atividade física e aptidão física, que essa é uma proposta considerada, vamos dizer assim, dentro do rol das progressistas e não progressistas, seria uma abordagem não progressista, a crítica, né, porque busca exatamente a melhoria da atividade física e da aptidão física, ainda com esse viés da educação física associada com a aptidão física e não com a cultura corporal de movimento. Ainda a meta a longo prazo, a aprendizagem cognitiva e o crescimento afetivo. Esse seria. E, por exemplo, o que seria esse crescimento afetivo?
O crescimento que não está relacionado somente com o aspecto da altura, do peso, do que é mensurável. Porque o crescimento, se a gente for analisar, maturação é algo que eu não consigo mensurar, porque tem uma dimensão subjetiva. Mas já o crescimento, por exemplo, eu sei que a Ivna teve um crescimento, que hoje você tem seus ossos, né, do braço, da perna, você consegue mensurar isso. O crescimento afetivo é como se ele estivesse nesse intermeio aí. Não é apenas aquilo que você consegue mensurar, mas é como se você conseguisse juntar crescimento e maturação. Aí o autor vai falar de crescimento afetivo. Na verdade, nem tem como você mensurar isso. Né, mas eu acho que o autor ele quis colocar que a preocupação principal não deve ser somente com o crescimento físico, mas sim no crescimento, é o que a gente chama de ser humano integral. Seria mais ou menos fazendo uma comparação com isso, né? Porque eu acho que o livro ele é traduzido. Então, talvez com a tradução, porque para a gente não existe essa terminologia crescimento afetivo. Né? A gente conhece aqui como maturação, mas como o livro ele é traduzido, talvez não tenham traduzido da forma como eu não tenho acesso ao livro no idioma principal, mas é como se a gente fosse comparar a formação integral do aluno com o crescimento afetivo, seria mais ou menos nesse aspecto, entendeu? Sim, sim. Professora? Pronto? Esse crescimento afetivo, assim, a senhora disse que pode ter sido, assim, um erro de tradução, né? Não erro, talvez a forma como ele foi descrito, não sei se foi um erro, porque, assim, para a gente não existe crescimento afetivo, o que existe é crescimento que envolve crescimento e desenvolvimento, e maturação, né, que são três aspectos que a gente vai encontrar na nossa literatura. Esse crescimento afetivo a gente também poderia ver como uma forma de aumento da afetividade entre os alunos? Mas aí seria maturação, é isso que a gente está falando. A terminologia crescimento físico, na verdade, ela não tem como mensurar, porque aí a questão afetiva, as relações, a sociabilização, isso aí é a maturação. Por exemplo, quando as crianças... com 5 anos, elas apresentam elas gostam de fazer as atividades mais individuais, elas não conseguem se relacionar, fazer uma atividade em pequenos grupos. Já com os 7 anos, elas conseguem se relacionar em grupo. Então, isso está indicando a maturação e não o crescimento afetivo, entendeu? Mas talvez possa ser isso também que você está colocando, né? Mas eu não sei como mensurar isso. Não tem uma terminologia, entendeu? Gostei desse termo. Mas ele pode ser isso. A gente precisa crescer afetivamente. Pois é, talvez seja nesse intuito que você colocou, mas eu não tenho como mensurar isso aqui. Pois é, porque tem gente que mesmo com a idade, uma série já mais avançada, né, uma idade mais avançada, sim, tem uma afetividade, assim, dentro do grupo muito baixa. Sim. Então, ao decorrer das aulas, ao decorrer do ano, da escolaridade, isso acaba aumentando. Sim, sim. Até mesmo já vi casos em estágio. Certo. Eu entendi. Bom, gente, aqui são outros aspectos. Essa figura, ela mostra aqui esse aprender a mover-se com relação aos aspectos motores e com relação a aprender através do movimento. Então, é como se fosse aí um organograma que demonstra um pouco os aspectos do desenvolvimento da criança que está envolvida dentro de um programa desenvolvimentista, né? Com os aspectos motores, as habilidades motoras fundamentais e a aptidão física relacionada à saúde, e a aprendizagem através do movimento, com os aspectos cognitivo, afetivo, e aí tem a aprendizagem perceptivo-motora, a aprendizagem dos conceitos, a melhoria do autoconceito, a socialização positiva, e por aí vai. E aí apresenta as habilidades motoras, como o que eu falei anteriormente, movimentos de equilíbrio, manipulação e locomoção, né? Aqui é outro, que são 2 tipos de
aptidão física relacionada à saúde e à performance, a relacionada à saúde mais com as valências físicas, com força, resistência cardiovascular, flexibilidade, composição corporal, e a relacionada à performance mais com os fatores psicomotores, que é o equilíbrio, coordenação, agilidade, velocidade, energia e por aí vai, tá? Que aqui já seria mais para os anos finais do ensino fundamental, vamos dizer assim. Bom, um fato importante para essa abordagem, e isso sim serve para, como um princípio pedagógico para todas as demais abordagens, é a relação do aumento da diversificação e a complexidade dos movimentos. Isso é um fator importante, né, que essa abordagem, ela aponta. Então, nessa abordagem, a educação física deve proporcionar ao aluno condições para que o seu comportamento motor, e aí eu diria que não apenas no comportamento motor, né, se a gente quer levar isso para a nossa prática docente, né, não apenas no comportamento motor, mas em relação à nossa prática docente, ela vem a ser desenvolvida pela interação entre o aumento da diversificação, quanto mais atividades que venham a desenvolver, né, aquele mesmo conteúdo, vamos dizer assim, isso melhora e a ampliação da complexidade dos movimentos, melhor vai ser para a aprendizagem do aluno, né? Então, se eu posso ensinar o passe, utilizando diferentes formas, né, para que ele venha aprender, e aumentando a complexidade dos movimentos, né, o aluno vai incorporar melhor esse movimento. Então, a criança deve aprender a se movimentar para adaptar-se às demandas e às exigências do cotidiano, em termos de desafios motores, como, por exemplo, saltar com os 2 pés, saltar com um pé, né, correr, pisar e saltar com os 2 pés, com um pé só. Então, são atividades que ela vai fazer na escola, mas que ela também vai utilizar isso fora. Uma aula de educação física deve privilegiar a aprendizagem do movimento, né, e o movimento que envolve as habilidades de equilíbrio, manipulação e de locomoção, manipular com mãos e pés, né, que aí arremessar, chutar, rebater, né, e equilibrar-se num pé só, nos 2 pés, equilibrar-se fazendo a vela e por aí vai. Embora possam estar ocorrendo outras aprendizagens pelas interações entre o aumento da diversificação e a complexidade do movimento. Um exemplo é eu arremessar a bola com uma mão, arremessar a bola com as 2 mãos, com a mão direita, com a mão esquerda. Então, você vai diversificando a forma de arremessar e complexificando o movimento. Para esta abordagem, a educação física é uma disciplina que tem como foco o movimento humano, deve privilegiar a aprendizagem do movimento e a aquisição de habilidades motoras. Então, vejam que isso vai se repetir ao longo de toda a abordagem. Aprendizagem do movimento, aquisição de habilidades motoras. Aí tem um exemplo, né, para que você aprenda um movimento para adquirir determinada habilidade motora, aí, como no caso do balé, por exemplo. Ficar na ponta do pé, né, manter o equilíbrio, saltar e manter o equilíbrio, saltar e equilibrar-se com um pé só. Então, quanto à forma de organização da disciplina na escola, essa proposta ela não dá uma sugestão, né? Não tem, como na abordagem, por exemplo, crítico-superador, os ciclos de conhecimento. Então, ela não faz uma sugestão, mas dá a entender que ela pode ser realizada nas 2 aulas semanais, como a gente tem habitualmente, uma vez que seu único conteúdo seria o desenvolvimento e habilidades motoras. O professor, para elaborar o programa da disciplina, deve ter um profundo conhecimento acerca do desenvolvimento e da aprendizagem motora. No entanto, no livro do Galarrot, nesse que apresenta uma proposta desenvolvimentista, ele fala da aula de educação física todos os dias, mas porque essa é uma realidade não brasileira, tá? Então, lá eles têm um programa de todos os dias com aula de educação física, diferentemente da gente aqui, que a gente tem 2 aulas por semana, né? E lá, inclusive, com diversificação. Se vocês observarem um livro, tem o dia da práticas
de práticas que são mais com movimentos, aquelas que são práticas que envolvem mais a dança, práticas mais esportivas, o dia do jogo, né, e por aí vai. Aqui também tem as etapas que o professor deve seguir para planejar dentro de uma perspectiva de um currículo desenvolvimentista, né, então, estabelecer aí uma base de valor, quais são as metas, qual é a missão que a educação física tem na escola, estabelecer uma estrutura conceitual, definir objetivos, planejar o programa, avaliar o processo, implementar o programa. Então, tem todo uns degraus aí que o professor deve seguir. Os conteúdos privilegiados são os mesmos, são abordados na cultura corporal de movimento, jogo, ginástica, dança, esporte. Fala da luta, especificamente, né? Não trata as lutas. E os conteúdos privilegiados, eles têm que estar fundamentados. As habilidades motoras básicas, habilidades motoras fundamentais e habilidades motoras específicas e os movimentos culturalmente determinados. Oi. Você pode repetir só essa última parte, porque cortou muito. Qual? É essa da pirâmide. Aqui, ó, então, deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu tô achando que tem alguma coisa errada. Só um minutinho. Tô achando aqui, deixa eu ver aqui uma cor. Ah, peraí, deixa eu só mudar aqui a cor. Pronto, apareceu. Aqui, ó. A gente viu que os conteúdos privilegiados, jogo, o esporte, a ginástica, a dança, certo? Só que esses conteúdos, eles devem ser desenvolvidos levando em conta as habilidades motoras básicas, as habilidades motoras fundamentais e as habilidades motoras específicas. Vou dar um exemplo. No esporte, quando eu vou ensinar o esporte, para eu ensinar o chute ou o jump no basquete ou o passe de peito no basquete, eu tenho que partir das habilidades motoras básicas, que é o arremesso, por exemplo, certo? Então, para eu chegar na prática do esporte com as habilidades motoras especializadas, eu tenho que primeiro ensinar desde as habilidades motoras básicas, com uma mão, o arremesso com as duas mãos, o arremesso picado, o arremesso com parabólico, certo? Até o menino aprender o passe no basquete, o passe de ombro no handball, a bandeja no basquete, certo? Então, a finta no futebol, e por aí vai. Mesma coisa da ginástica. Para eu ensinar a parada de mãos, primeiro eu tenho que trabalhar bem o equilíbrio, que é uma habilidade motora básica. Okay? Então, esses conhecimentos o professor precisa ter para adequar cada um desses conteúdos. Ele não vai ensinar diretamente a ginástica, mas ele vai estar trabalhando lá no primeiro, segundo e terceiro ano as habilidades motoras básicas, que vão favorecer que lá no quinto ano ele venha aprender a ginástica, a parada de mãos na ginástica. Certo? Essa abordagem, ela é caracterizada por não ser sistematizada? Bom, a proposta em si, ela não é sistematizada. Por que ela não é sistematizada? Porque ela não foi sistematizada para o âmbito escolar, como a abordagem da saúde, como a abordagem crítico-superadora, por exemplo. Embora o professor, ele possa utilizar os parâmetros, né, os conhecimentos que são disponibilizados pela abordagem e fazer uma proposição. Isso ele pode. Certo? Aqui é um exemplo disso. Ó. Aqui é um exemplo do que é de um padrão de movimento 1, que o professor, padrão 2, padrão 3, né, do que o professor pode fazer, exemplos de objetivos e referências que ele vem a utilizar na escola, certo? Eu não vou ler, mas aí depois vocês tem esse material aí para vocês analisarem. E essa classificação dos conteúdos, ele vai depender do nível de desenvolvimento de cada faixa etária, certo? A escolha que vai, que é o que a gente vai chamar de taxonomia, ou seja, uma classificação hierárquica dos seres humanos, que vai do nascimento à morte, que é uma proposição da ampulheta, que é essa proposição aí do Osman, do Galahu, né, e do Osman,
onde eles trabalham com as diferentes fases do desenvolvimento motor, ou seja, a fase motora reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada, né, até a utilização repetitiva desse movimento. Então, aqui são os estágios de desenvolvimento motor e as respectivas faixas etárias. E aí, Ivna, em relação a isso que você me perguntou, cabe ao professor elaborar aí, de 1 a 2 anos, o aluno está mais ou menos em que série? Está lá no infantil, né? Então, 6 e 7 anos, ele está entrando não tem mais alfabetização, agora é primeiro ano, né? No primeiro ano. Então, no primeiro ano, a gente vai entender que o aluno deve sair de um estágio inicial e aos 7 anos atingir aí, por volta dos 7, 8 anos, 6, 7 anos, atingir o estágio maduro da fase motora fundamental. Então, tendo esse conhecimento, o professor vai desenvolver as suas aulas com esse parâmetro e com essa perspectiva. Entendeu? Por isso que é tão importante conhecer essa visão descritiva dos estágios de desenvolvimento para que você trabalhe a abordagem desenvolvimentista, tendo um amplo conhecimento de como se processam as fases e os estágios de desenvolvimento. Se eu não tiver conhecimento disso, eu não vou ter como implementar essa proposta. Aí aqui é a ampulheta que explica exatamente esses fatores e um acréscimo, né, em relação ao que o Gottani trouxe, é que ele traz aí diferentes fatores que vão contribuir para essas diferenças entre os indivíduos. Os fatores ambientais, né, que o aluno, que é aquele exemplo que eu dei, né, então o ambiente, a hereditariedade conta, mas o ambiente também, para que esse processo de desenvolvimento ele ocorra. Então, quanto maior as experiências do aluno, e quanto mais ele desenvolva, né, e se movimente na sua infância, melhor o seu desenvolvimento motor quando chegar à escola. Aqui são exemplos de conteúdos que o professor usa. Aqui é como se fosse a distribuição dos conteúdos ao longo de um ano escolar, do que o aluno participa. Por exemplo, nos anos escolares aí, 5º e 6º ano, 30% de ginástica, 50% de jogos esportivos e 30% de dança. Então, é só um exemplo, tá? De um currículo. Como é que o currículo desenvolvimentista iria ser desenvolvido? E aí ele vai trabalhar as habilidades específicas na dança e nos esportes, vendo aí que o aluno já está na fase motora especializada, certo? Aí, 3º e 4º ano, 45% de ginástica, 35% de esporte e 20% de dança. E aí, por que isso? Porque ele ainda está numa fase de transição para aprender aí os esportes. E aí, ó, nos anos escolares, até o 2º ano, por exemplo, seria a segunda série, que mais ou menos 7, 8, 9 anos, né? Ele tem 50% de ginástica, porque vai trabalhar bem as atividades fundamentais. Oi? A tua voz está picotando e tem algumas partes que ficam muito baixas, outras ficam cortando. Acho que deve ser o microfone aqui. Aí, talvez, não sei. Melhorou? Pra mim tá ruim. Eu vou segurar aqui, vou segurar o microfone, tá bom? Fala um pouquinho mais, pra eu ter uma noção como é que tá. Pronto, eu vou falar de novo, eu vou repetir aqui a segunda série, o 2º ano, como eu estava falando anteriormente, que ele tem 50% de ginástica, 25% de jogo e 25% de dança, e não apresenta o esporte. Por quê? Porque os alunos ainda estão nas habilidades motoras fundamentais. Melhorou agora? Oi, Ivna. Sim, eu estava falando com o microfone fechado. Sim. Aqui, gente, é um outro quadro que faz o resumo da estrutura conceitual exatamente da educação física desenvolvimentista, tá? Saindo aí das fases de desenvolvimento motor, das categorias de movimento, das áreas de conteúdo, dos níveis
de habilidade dos estilos de ensino. Então, aqui, o professor ele tem que conhecer cada um desses conceitos para poder desenvolver bem uma aula de educação física numa perspectiva desenvolvimentista. Vou parar por aqui, porque também é muito conhecimento, é muito conteúdo ao mesmo tempo. Vocês vão dar uma olhada no restante dos slides ao longo da semana, e aí na próxima aula a gente retoma. Importante que vocês leiam os quadros aí na apresentação. Vou fechar aqui. Pronto. É importante que vocês leiam os quadros que eu coloquei lá na apresentação, né? Deem uma olhada para a gente dialogar um pouco mais, e a gente fala um pouquinho sobre a avaliação na próxima aula, e eu apresento uma proposta de aula, a gente dialoga sobre a proposta de aula. Embora no texto complementar, que foi o texto que é do livro das abordagens da UES, esqueci o nome aqui. Acho que não coloquei, né? Eu vou colocar ele. Tem um exemplo de aula, então eu vou tentar colocar ele para a gente dialogar sobre como é que seria uma aula. Embora, pelos slides, já dá para vocês terem uma ideia de como é que uma aula dentro de uma abordagem desenvolvimentista. Tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui, pelo próprio tempo, que é muito cansativo, é muita informação, né? Mas o principal é fazer sempre essa associação de que os conhecimentos que o professor precisa ter para abordagem desenvolvimentista estão muito relacionados com os conceitos de aprendizagem motora, desenvolvimento motor, tá bom? Ok. Gente, depois habilidade motora especializada. Ok, meninos e meninas, não, quem não colocou o nome, por favor, coloca aí o nome do lado. André, depois me explica melhor o que é que tu quer sobre os planos de aula para eu procurar algum material para eu poder te enviar, tá bom? Eu vou parar a gravação.